Olá, na aula de hoje nós vamos falar sobre os paralelogramos. Tá? A propriedade que caracteriza um paralelogramo é o fato dele ser um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos. Tá? Consequentemente, se os lados opostos são paralelos, eles também têm as mesmas medidas. Tá? Nessa primeira figura aqui, na figura 1, esse segmento DC é um segmento oposto ao segmento AB. Então, eles têm a mesma medida e o segmento DA tem a mesma medida do segmento CB, visto que eles são paralelos. Porque está dizendo aqui embaixo que eles são paralelos. Okay? Então, essa figura aqui é chamada de paralelogramo porque satisfaz a essa propriedade. Vou até colocar o nome aqui em cima, paralelogramo. Agora observem também que essa figura 2, ela também tem essa característica. Os lados opostos são paralelos e possuem medidas iguais. Então, embora essa figura aqui seja chamada por todos nós de retângulo, tá? Tem 4 ângulos de 90 graus, tá? Ele é um caso especial do paralelogramo, ele é um caso particular do paralelogramo. Ele tem a característica de paralelogramo e tem uma característica a mais, que é o fato de os ângulos serem ângulos retos. Então, também é um paralelogramo chamado de retângulo. Tá? É um retângulo. Todo retângulo é um paralelogramo. Porém, nem todo paralelogramo é um retângulo. Essa outra figura aqui, a figura 3, tá? É o que nós chamamos de losango. Observe que os lados opostos são congruentes, tá? São paralelos e congruentes. Os ângulos opostos também são congruentes, ou seja, tem toda a característica de um paralelogramo. Então, também é um paralelogramo, só que ele tem uma característica a mais que o paralelogramo comum não tem. Que característica é essa? Os 4 lados são congruentes, têm a mesma medida. Então, esse lado aqui tem a mesma medida desse lado, que tem a mesma medida desse lado, que tem a mesma medida desse lado. Então, os 4 lados são iguais, porém, os 4 ângulos não são retos. No entanto, os ângulos opostos são iguais, são congruentes. Então, essa figura aqui é um paralelogramo especial, chamado de losango. E para finalizar, na figura 4, podemos observar que tem os 4 lados iguais, tá? Os lados opostos são paralelos, com medidas iguais. Os ângulos opostos são iguais também, ângulos de 90 graus. Ou seja, tem todas as características do paralelogramo e tem características a mais, que é o fato dos 4 ângulos serem iguais e os 4 ângulos serem retos. Um quadrilátero que tem essa característica, nós chamamos de quadrado, que é um caso especial do paralelogramo. Ele também é um caso especial do retângulo e ele também é um caso especial do losango. O quadrado ele tem todas as características do losango, que são os 4 ângulos, os 4 lados congruentes. Tá? E tem uma característica a mais do que o losango, que é o fato dos 4 ângulos serem congruentes. Os 4 ângulos aqui têm a mesma medida. No losango que não é quadrado, os ângulos opostos são congruentes, no entanto, eles não são de 90 graus. Esse é o losango que não é quadrado. Agora, quando o losango é um quadrado, os 4 ângulos são de 90 graus. Tá? E aí existem outras propriedades relacionando as suas diagonais que nós vamos falar agora. Bom, então agora nós vamos falar das propriedades relacionando as diagonais do paralelogramo. Um ponto fundamental é que no paralelogramo as diagonais elas se encontram sempre no ponto médio. O que isso significa? Que esse ponto de encontro das diagonais de qualquer paralelogramo vai dividir esse segmento chamado de diagonal em 2 segmentos de medidas iguais. Então, esse aqui é o ponto de encontro das diagonais desse paralelogramo, tá?
Então, vou chamar esse ponto aqui de M. A distância de D até M é a mesma distância de M até B. E o mesmo acontece com a outra diagonal. A distância de A até M é a mesma distância de M até C. Tá? No entanto, a distância DM e AM nem sempre serão iguais. Tá? Serão iguais apenas no caso de alguns paralelogramos específicos, como o retângulo e o quadrado. Quando o paralelogramo não tem ângulo de 90 graus, essas diagonais aqui elas são diferentes. Então, esse segmento AC e esse segmento DB são segmentos de tamanhos diferentes, logo, cada metade desses segmentos também são diferentes, tem medidas diferentes. Tá? No entanto, o ponto continua sendo o ponto médio. No caso de um paralelogramo chamado de retângulo, que é o caso específico, um dos casos especiais do paralelogramo, tá? Que tem os 4 ângulos de 90 graus, essas diagonais elas continuam se encontrando no ponto médio, que eu estou chamando aqui de M, que é a característica fundamental aí das diagonais do paralelogramo, só que com um detalhe, essas diagonais agora, como a gente já viu, as diagonais são os segmentos, é um segmento que une dois vértices não consecutivos. Nós já estudamos isso lá em polígonos, diagonais de polígonos. Então, observe que essas diagonais aqui, ó, elas têm a mesma medida, porque em um retângulo as diagonais são iguais, ou seja, têm tamanhos iguais. E como esse ponto M é ponto médio, então esse segmento GM tem a mesma medida do segmento ME, e o segmento FM tem a mesma medida do segmento MH. E esses 4 segmentos aqui, eles são iguais entre si. Tá? Agora, na figura 3, nós temos o que chamamos de losango, que é um quadrilátero que tem os 4 lados com medidas iguais, tá? E os lados opostos também são paralelos. Logo, ele é um paralelogramo, só que é um paralelogramo especial, que ele tem esses 4 lados aqui com medidas congruentes. Bom, o seu ponto médio, eu estou chamando aqui de H, tá? Continua dividindo as diagonais, tá, ao meio. Tá? Então, esse ponto H continua sendo o ponto médio das diagonais. Isso quer dizer que a distância de P até H é a mesma distância de H até N. Essas distâncias aqui são iguais. Ó. E a distância de O até H é a mesma distância de H até M. Tá? São distâncias iguais. Porém, essas duas distâncias aqui são diferentes. Ó. O segmento PH e HO são segmentos de tamanhos distintos. Tá? E uma propriedade fundamental das diagonais de um losango é que elas se encontram no ponto médio formando um ângulo de 90 graus. Tá? Elas se encontram formando um ângulo de 90 graus. Isso sempre acontece no losango. E aí, aproveitando na figura 4 o fato de um quadrado também ser um losango, é claro que as diagonais também vão se encontrar formando um ângulo de 90 graus. A gente já viu que o quadrado é um losango, mas nem todo losango é um quadrado. O quadrado é um losango que tem uma característica a mais. Que característica é essa? Os 4 ângulos são retos. E aí as diagonais elas se encontram também no ponto médio. Está aqui no ponto médio. Vou chamar de H para repetir a mesma letra da figura 3. Esse ponto médio aqui é H. Isso quer dizer que a distância de Q até H é a mesma distância de H até S, que é a mesma distância de H até T e a mesma distância de H até R. Ou seja, as diagonais são congruentes, têm o mesmo tamanho. Tem o mesmo tamanho, se encontram no seu ponto médio, formando 4 ângulos de 90 graus. É uma propriedade fantástica que vocês vão utilizar para resolver exercícios. Então, agora é a hora de partir para os exercícios, vamos para as atividades. Logo depois de vocês fazerem atividades, na outra semana eu posto a correção para vocês avaliarem o que vocês acertaram. Grande abraço para todos e até breve.
Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.